Olá, amigos, amigas! Quem é que não se lembra das historinhas que ouvia ou que lia na infância, os contos de fadas, as fábulas? Ou quem não contou para os seus filhos e netos e relembrou e voltou a encantar-se? Pois é, os contos de fadas têm uma importância fabulosa no desenvolvimento da criança. André Luiz, o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier no livro Missionários da Luz, escreve lá na parte da introdução: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. O fantástico, o era uma vez, desenvolve a criatividade, a cognição, Então, na cognição está englobado também o raciocínio, a inteligência, a memória. Enriquece, amadurece e estimula a expressão dos conflitos psicológicos, Vem à tona aquilo que está numa balbúrdia, lá no inconsciente. E segue dizendo André Luiz: desde que o homem aprendeu a falar, conta a história. Nos momentos de união, de confraternização, na troca de experiências, isso ajudava o tempo a passar, ajudava a vencer o tédio, e cada história inserida na cultura de cada povo transmitia os conhecimentos, os valores morais, a cultura, a história daquela civilização. A contação de histórias, diz André Luiz, desperta na criança o seu lado lúdico, que é muito importante para o seu desenvolvimento, porque ajuda no fortalecimento, no desabrochar da criatividade, do senso crítico, desperta a imaginação, as emoções, o interesse e as expectativas. E André Luiz lembra também da importância da contação de histórias na evangelização infantil. E agora nós vamos pegar um outro autor, psicanalista. Ele foi especialista no cuidado com as crianças, psicanálise infantil, Bruno Bettelheim. Escreveu o livro A Psicanálise dos Contos de Fadas. E ele explica que a criança tem ainda um ego fraco, que está em construção. O ego é a nossa percepção da realidade, o nosso contato, a nossa reação diante dos estímulos do aqui e agora. E ele explica que na criança, sempre que o inconsciente vem à tona, engolfa a sua personalidade total. A gente vê a criança se esperneando, se jogando no chão. É o inconsciente que está dominando a sua personalidade total. Mas à medida que a criança amadurece, cada instância psíquica, id, ego e superego, vão se tornando mais aptas a interagir com as outras duas sem essa interferência do inconsciente. À medida que a criança amadurece, o id, o ego, o superego tornam-se cada vez mais articulados e separados um do outro. O id é onde estão os nossos instintos, o ego é nosso relacionamento com o meio ambiente, com as outras pessoas, e o superego são os nossos valores morais, as normas, as regras que internalizamos. A análise dos sonhos ajuda muito na compreensão dos aspectos da nossa vida mental, que
escaparam à nossa observação, ou então aspectos da vida de nós mesmos que acabamos interpretando de forma distorcida, ou então negamos, ou então nem reconhecemos. Os psicanalistas deram muita importância à análise dos sonhos, Freud, Jung. Então, os sonhos nos possibilitam termos novas percepções sobre nós mesmos. E o Bruno Bettelheim explica que os fatos do dia a dia, os fatos corriqueiros, falam ao racional da criança, ao seu intelecto, mas os contos de fadas falam ao seu emocional. Por isso que os contos de fadas contêm alguns traços sonhadores. E com isso, os contos de fadas colocam alguma ordem no caos interior que existe na mente da criança, para que ela adquira assim maior congruência entre as suas percepções e o mundo exterior. E a criança sente qual conto de fada é o mais adequado para ela naquele momento para enfrentar essas situações difíceis. E por isso que quando a gente vai contar uma história para ela, não deve ser o desejo nosso, de pais e avós, mas perguntar-lhe qual história você quer ouvir. Às vezes ela quer ouvir por muitos dias a mesma história, mas é porque ela está reorganizando a sua mente. E os elementos históricos dos contos de fada falam as emoções, aquelas emoções que estão profundamente escondidas na mente da criancinha. É um conjunto de impressões que muitas vezes estão mal ordenadas, parcialmente integradas, e por exemplo, alguns aspectos da realidade são vistos corretamente, mas muita coisa a criança não compreende, e aí a fantasia preenche essas enormes lacunas na compreensão da realidade, porque por enquanto ela é imatura, ela não tem informações suficientes, ela faz interpretações falsas do que está vendo, isso na sua infância. E a fantasia preenche essas lacunas de incompreensão, vão dando uma ordem na mente. Então a infância é esse tempo de construir pontes entre as experiências internas, o que ela percebe, o que ela sente, e esse mundo real. E olha que fala Bruno Bettelheim: para os adultos que foram privados da fantasia dos contos de fadas na sua infância, ou então reprimiram essas lembranças, os contos de fadas são assim histórias sem sentido, são fantásticos, amedrontadores, mas totalmente inacreditáveis. Esses são adultos que não construíram essa ponte entre a fantasia interior e o mundo exterior na sua infância. Mas o Bettelheim diz que para a criança, ou até para o adulto que sabe que tem uma criança interior, os contos de fadas exprimem verdades sobre a humanidade e sobre ela mesma, a própria criança. Então, o Bruno Bettelheim explica essa situação, trazendo alguns exemplos. Por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo devora a vovó, e isso é amedrontador. Mas, diz ele, o psicanalista, quando a vovó, na vida real, briga com o netinho, a netinha, porque molhou a fralda, ela acaba virando um bicho-papão mais assustador do que o lobo. A criança pensa: como pode alguém tão gentil, que traz presentes, de repente se tornar tão braba, tão severa, tão intolerante? Então, qual é a saída? Qual é o mecanismo de defesa? No nosso psiquismo, A criança vê a vovó como duas entidades separadas.
aquela avó que ama e aquela avó que ameaça. Ela é, na verdade, a vovó e o lobo. Dividindo-a, a criança pode preservar a imagem da boa vovó, diz Bettelheim. Isso aí já foi muito estudado por vários psicanalistas no começo do século passado. E o lobo também é uma manifestação passageira daquela vovó má. Logo, ela vai se transformar na vovó boa. E a mãe protetora é outro exemplo, né? Ela é protetora, é amorosa, mas ela pode se transformar numa madrasta cruel, né? Como na história, né? Da Branca de Neve. Na psicanálise, a psicanálise explica que algumas crianças precisam dividir a imagem dos pais de forma inconsciente, né? Na pessoa benevolente e na pessoa ameaçadora, para se sentirem, para que essas crianças se sintam plenamente protegidas pela boa vovó, pela boa mamãe. Então elas dividem. E os contos de fadas dizem que há bruxas, mas também há fadas muito mais poderosas. E essas fantasias ajudam a criança a sentir raiva, mas não sentir culpa. Culpa da avó, que momentaneamente se transformou no lobo amedrontador, e nem culpa da mãe, que momentaneamente se transformou, nem raiva da avó, que se transformou no lobo mau, e nem raiva da mãe, que se transformou na bruxa má. Então ela não sente culpa dessa raiva, porque ela vê, né, que os contos de fadas mostram que existe bruxa má, existe bruxa boa. E assim o conto de fadas, diz Bettelheim, supre a forma da criança lidar com sentimentos contraditórios, que de outro modo a esmagariam nesse estágio da sua vida, onde a habilidade de integrar emoções contraditórias está apenas começando. Então, a fantasia da madrasta má conserva intacta a mãe boa e livra da culpa, né, que interferiria seriamente na boa relação da criança com a sua mãe ou com a sua avó. E os contos de fadas ensinam também que os desejos podem se tornar reais, por isso que precisa se ter muito cuidado com o que se deseja. A gente vê várias histórias assim, né? Aladim, a Lâmpada Maravilhosa e outros contos. E a criança que se sente um patinho feio, ela, ouvindo essa história, ela internaliza, né, na sua mente que um dia ela também vai se transformar num lindo cisne. O Bruno escreve que os contos de fadas retratam os passos iniciais do crescimento e da aquisição de uma existência independente, porque a criança vai amadurecendo, vai se tornando cada vez mais autônoma, ela mesma, sabendo o que quer. E os contos de fadas também apontam um caminho para um futuro melhor, né? Sempre acaba com um final feliz, né? E concentram-se no processo de mudança. Por exemplo, João e Maria, né? Que vai para a floresta distribuindo. Primeiro foram os pãezinhos, depois as pedrinhas, os pãezinhos, né? Para tentar voltar para casa. Então, os contos de fada concentram-se mais no processo de mudança, que é essa mudança da personalidade infantil para a personalidade adulta, mais do que na descrição dos detalhes. Então, por exemplo, né, a história termina assim: e viveram felizes para sempre. Ponto final, sem mais detalhes. Amigos queridos, agradeço a atenção de todos e até a próxima.